Boa noite. Antes de tratar propriamente do assunto de educação, família, vamos dar uma amostra desse filme. O diretor é um polonês que se destacou mundialmente lá na Polônia, já fazendo um filme que ficou famoso, A Faca na Água, e depois foi contratado por estúdios e teve uma carreira nos Estados Unidos, como diversos outros cineastas europeus, alguns fugidos do nazismo, outros à procura da meca do cinema, que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos estava em grande desenvolvimento, foi a que mais desenvolveu no mundo, e ela atraía os cineastas, até brasileiros. Raul Julián, um diretor do cinema brasileiro da década de 1910, 1920, também foi nos Estados Unidos filmar. É uma ilusão também, mas os grandes cineastas dos Estados Unidos da década de 40 e 50 são quase todos europeus, quase todos. E o Roman Polanski teve uma carreira muito acidentada nos Estados Unidos, assassinato da esposa, uma acusação de estupro, que ele nem pode pisar nos Estados Unidos, porque ele seria preso, mas ele fez vários filmes, e todos os filmes dele, a maioria, são filmes que lançam uma problemática. Há um filme dele que é muito tenso, que é um diálogo entre o torturador e a torturada, que se encontram posteriormente. Então, são filmes que exigem muito dele, principalmente. E também do espectador. O espectador não deve procurar no cinema, como a maioria procura, uma diversão. O cinema não é diversão, é uma arte. E os autores cinematográficos, os grandes diretores, eles têm uma visão do mundo. Eles são filósofos, eles são tão importantes como os grandes romancistas, os grandes contistas, os grandes poetas. Eles são artistas também. E o Roman Polanski é um deles, embora a sua obra seja como o cinema é uma arte cara, um filme que exige, às vezes, muito dinheiro, então há que ter um retorno. Então ele segue muito ao gosto popular. Mas o Polanski, ele, por exemplo, nesse filme, é um filme que não estão ali as personagens para transmitir diversão para os espectadores, estão ali para se revelarem. Então, esse filme, ele é mais importante ainda como uma revelação da natureza humana. A natureza humana ali colocada em situação, numa situação específica, dois casais em frente a uma problemática dos seus filhos, que se revelam, como eles poderiam também, às vezes, se revelar em outra situação, outra oportunidade. Mas ali, eles, a grande qualidade desse filme é justamente a revelação da natureza humana. Porque a obra de arte ficcional, seja ela o romance, o conto, o cinema, o teatro, ele tem duas qualidades para serem obras de arte. Uma é a forma. Na forma, quer dizer, o autor ser criativo, ter uma forma requintada, né, uma escrita bem feita, e a obra cinematográfica também, utilizando a câmera, porque a câmera é a caneta do cineasta, com a câmera que ele escreve, que ele mostra, que ele fala. E ele então tem que mostrar isso. Esse filme é mais ou menos convencional, do ponto de vista formal, não é dos filmes. Mas aí que tem a obra de ficção, além da forma, que a arte é forma, a arte não é mensagem, não é conteúdo, a arte é forma, mas a arte ficcional, além da forma, ela tem que também mostrar, revelar, porque ela trata
de personagens humanos, ela tem que mostrar a verdadeira natureza humana, ela tem que ser autêntica, ela tem que ser fiel à natureza humana. O autor tem que conhecer a natureza humana para escrever um romance, para escrever um conto, para escrever um drama teatral, ou mesmo uma comédia, uma obra de ficção artística. Esse autor, se ele não conhecer a natureza humana, ele não consegue fazer uma obra de arte ficcional. Então, até se diz muito que os grandes poetas, por exemplo, nunca escrevem romances. E é verdade, os grandes poetas não escreveram obras de ficção. Alguns que escreveram poesia e obras de ficção, é que a poesia deles é contaminada pela prosa. Um Victor Hugo, por exemplo, tem poesia e tem romances, que já foram famosíssimos, foram muito lidos. Então, o Polanski, nesse filme, como outros, ele tem uma preocupação básica, ele tem uma visão do mundo, uma visão filosófica do mundo. Ele se posiciona diante do mundo. E nesse filme, ele mostra, como já foi dito aqui, explicado, o filme, os dois casais começam numa cordialidade, educadamente, civilizadamente, mas isso é muito um acróstico. Nós todos temos, vamos dizer, francamente, na realidade, nós somos animais, nós somos orgânicos. Nós temos sentimentos, temos razão, temos sensibilidade, mas nós temos um aspecto orgânico. Então, eles vão naquele choque entre eles, aquele choque que vai tirando aquela crosta civilizatória, eles vão se revelando. E cada um se revela de uma maneira, como foi focalizado aqui. Cada um se revela como é. E as diferenças. E, aliás, há uma identidade muito grande entre a formação dos casais. Como foi notado aqui, aquele casal que vai, aquele tipo que vai à casa do casal do livro, é um casal assim, com um nível social e econômico maior e com maiores pretensões, e também eles não se destacam, não se distinguem do outro casal do ponto de vista humano. O outro casal até extrapola. A coisa chega a um ponto que há até um problema já do relacionamento do casal. Principalmente o casal está sendo visitado. E eles chegam até a trocar agressões, ofensas, agressões não físicas, mas ofensas. Porque o filme é levado de uma tal maneira, assim, uma sutileza, que as pessoas têm que estar muito atentas, sempre vão para ver, rever e acompanhar a evolução que eles estão dizendo naquele diálogo. E a coisa vai subindo, é como uma panela que a água está sendo fervida e vai aumentando o calor. E aí ainda depois acrescenta uma que não precisava ter, mas foi usado, vamos dizer assim, como um recurso mais drástico para que aqueles dois casais realmente se expusessem, foi o álcool. Eles começam a beber uísque e aí, então, algumas reservas, algumas defesas caem e eles então se expandem mais. Então isso aí foi usado também para mostrar como até o próprio ser humano, qualquer droga, o altera, o modifica, o revela. Então o filme, como todo filme do Polanski, é um filme muito sério, E sobre o problema da educação, ele ali se percebe o tipo de filho que eles podem ter. Porque a educação da família, não há nem necessidade do pai e a mãe falar com o filho. A educação que o casal já transmite para os filhos é no exemplo, é na postura, é naqueles valores que o casal tem, que ele transmite.
ele só transmite para os filhos aquilo que ele tem, ele não vai transmitir o que ele não tem. Então, se ele tem valores humanos, valores culturais, valores superiores, os filhos automaticamente vão abeberando, desde criancinha, esses valores, o exemplo. A maior educação que os pais podem transmitir é um exemplo. Agora, nós estamos aí falando, aí vem o problema da escola, o problema da família e o problema da sociedade. A escola e a família estão inseridas na sociedade. Então nós temos que ver que sociedade nós temos. A sociedade é que dá os valores para as pessoas, não é o contrário. Então algumas pessoas, claro, elas suplantam muito, elas têm uma visão até crítica da sociedade, mas só aquelas que se esforçam, que estudam, que têm interesse em conhecer o mecanismo da sociedade. Então, nós temos que procurar então, as causas nesse contexto, essa contextualização toda. Porque os pais são vítimas de uma educação da sociedade, que a sociedade transmite aos seus pais, transmite aos próprios professores. Ninguém consegue fugir totalmente, por mais esforço que faça, o estudo que tem, o condicionamento social. Esse condicionamento social é básico. Então, qual é o valor que a sociedade atual transmite? É um valor, normalmente, de competitividade, de individualismo e consumismo. Esses são os valores de ter e não de ser. Então, esse é o valor que, pelo menos das últimas décadas para cá, que estão predominando. E isso inocula-se em filtros, em tudo. Então, os pais e os professores, eles estão aí nesse contexto que predominam, são esses valores. E, na realidade, são 10 valores, mas são os valores sociais. Os valores, há pouco mesmo, ontem, eu li um livro que as escolas hoje, nós sabemos, estão sofrendo muita inadimplência. E, às vezes, os donos da escola veem os pais que não estão pagando as mensalidades chegarem no carro último tipo. Mas tem uma imposição do ter, da aparência, do falso valor. Quando nós falamos valores, são os falsos e os autênticos. Então, esses valores, eles inoculam, eles circulam, eles determinam e condicionam a educação, a formação dos filhos no lar. Então, nós temos que procurar essas grandes causas e ver até onde nós podemos chegar. Não adianta nós queremos modificar só a educação. A educação ser uma ilha de excelência numa sociedade que não é de excelência. Nós não vamos ter setor nenhum de uma sociedade, qualquer que ela seja, a sociedade humana, um setor por excelência. Porque se a sociedade ela tem que ter uma média de excelência, uma média de valores, de qualidade superior. Então, algum setor pode se destacar, eventualmente, mas de passagem, e muito rapidamente. E são, assim, setor, como nós tivemos escolas famosas, São no Rio, agora a Escola da Ponte, e outras, né? Essas são as mais famosas, mas existem outras experiências, mas essas são experiências que são idiotas dentro do mar que é essa sociedade consumista, essa sociedade que eu sempre falo, quando eu estava na faculdade, logo nas primeiras aulas eu dava um teste mais elementar de arte, de cultura. Então nós tínhamos alunos lá que nunca leram um livro, já estavam na faculdade de Direito e nunca tinham lido um livro. Quer dizer, então o que acontece? A sociedade não valoriza a leitura do saber. Os pais, que também estão dentro dessa sociedade, não valorizam, nem tem livro em casa, nem tem biblioteca em casa. É fundamental para uma criança ter livro em casa, ter biblioteca, em que ele possa, aqueles que têm, que nem todos têm também, nós temos que ver as diferenças pessoais, ter a curiosidade
o interesse em saber, em conhecer, o interesse em aventuras, em leituras, tanto que eles dizem que a criança que ouve, que se conta muita história para a criança, ela será um grande leitor. Então, é uma das gênesis do gosto pela leitura. E sem a leitura, não adianta, não se consegue quebrar este condicionamento total, essa crosta, esses valores que a sociedade impõe. Ela não pede, ela não bate na porta, ela invade, ela impõe. Esses valores são impostos pelo próprio mecanismo social. Não adianta, você não consegue, vamos dizer assim, confrontá-lo. Assim, que já estamos entendendo as consequências. Nós temos que ver as causas. E as causas são aqueles que movem a economia. A economia, ela é movida pelas forças produtivas. Então, a sociedade, ela cria valores de acordo com aquela necessidade econômica das grandes forças produtivas. Elas é que moldam a sociedade para atender aos seus interesses. Consumismo, né? Aí está o que consumismo. Consumir é agradável, o consumismo em si, consumir, ter, não só agradável, como indispensável, mas não é transformar isso como valor, a finalidade da vida. Isso é um meio, é um modo. Todo mundo tem o direito de ter uma moradia boa, ter televisão em casa, geladeira, tudo, carro, todo mundo tem esse direito. Mas não transformar isso a única finalidade da vida, que é o que está acontecendo. Isso inclui no conteúdo da educação, no sentido da educação, as crianças já vêm sendo formadas assim, os seus pais também foram formados assim, os seus professores foram formados assim. Então, nós vemos que num filme que é um filme sério, um filme de grande valor artístico e cultural, artístico até que ele não tem muito, mas ele tem um grande valor cultural e impactante, nós podemos tirar uma série de conclusões e visões. Uma delas é essa.